Olá, eu sou a Valéria e represento a Associação Espírita Fraternidade de Quintão. Estou aqui a convite das amigas do Laço Eterno de Cidreira com a temática de hoje, o milagre da vida. Então, primeiramente, agradecer o convite e pedir a Deus, a Jesus e aos mentores amigos que nos fortaleçam e nos amparem nas reflexões do dia de hoje. Então, quando a gente fala do milagre da vida, primeiramente quero dizer que a nossa pesquisa foi feita a Gênese, os livros usados foi a Gênese, os milagres e predições segundo o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós falamos em milagres, nós nos perguntamos se milagres acontecem, se Deus faz milagres, se Jesus fez milagres, se aqueles fenômenos ditos sobrenaturais existem. Então, nós trouxemos um texto que nos fala, quando um determinado acontecimento nos provoca surpresa, como, por exemplo, alguém passar no vestibular sem ter estudado nadinha, podemos pensar o mesmo dizer a essa pessoa, que milagre! Com isso, temos que o milagre diz respeito a um fato ou um acontecimento que nos provoca surpresa, admiração e até certa dose de incredulidade, por tratar-se de algo inusitado ou extraordinário e incomum. Mas por influência de certas concepções religiosas, o milagre representa a indicação de uma participação divina na vida das pessoas e nos fenômenos da natureza. Em razão deste entendimento, o milagre também se refere a um ato ou um acontecimento inexplicável, caracterizado por alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, no qual Deus se manifesta seu poder. O que dá grande relevância aos milagres é justamente essa sua origem sobrenatural e a impossibilidade de serem explicados. Ponderando sobre a atitude divina, Leon Denis, 1846 a 1927, um dos principais continuadores do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, escreve: o milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus, obras que são de sua vontade, e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Deus faz milagres? Em princípio, até poderia fazer, se verdadeiramente acreditarmos que para ele tudo é possível. E por que faria se ele mesmo criou leis perfeitas? O fato é que tudo o que é perfeito não carece de modificação ou de aperfeiçoamento, pois tudo nele já está previsto e providenciado sem nada corrigir nem improvisar. No entanto, a explicação espírita para os milagres defende que na maneira de agir de Deus não existe o regime de exceção e de privilégios, nem de exclusão ou de derrogação de suas leis. E este ensino encontra-se principalmente na Gênese, em seu capítulo 13, denominado Caracteres dos Milagres. Nele, Allan Kardec leciona que os milagres desaparecem na proporção exata do avanço do conhecimento científico dos processos da natureza. Então, tempos atrás, muitas coisas ainda não eram descobertas. Então, por não termos as explicações, achávamos que era um verdadeiro milagre. Mas tudo tem uma explicação científica e está de acordo com as leis de Deus. Então, para o Espiritismo, não há milagres. Havia muitas coisas consideradas como maravilhosas ou sobrenaturais. Algumas delas nem eram fatos reais, mas apenas crendices
ou superstições sem fundamento. Os indivíduos, então, não tinham condições de dar uma explicação racional para os fenômenos estranhos que aconteciam. Por falta de uma explicação lógica, chamavam-nos de milagre. Então, passou a ser, em termos religiosos, um milagre entendido como algo que não deve ser questionado, bastando apenas acreditar nele por meio da fé. Felizmente, a crença no maravilhoso ou no sobrenatural vem diminuindo, graças ao progresso da ciência e da tecnologia, que tem cada vez mais revelado e explicado as leis que regem o mundo material. Deste modo, não podemos menosprezar a importância da contribuição da doutrina espírita, que ao revelar a existência dos espíritos e como agem sobre os fluidos e sobre a matéria, tem explicado muitos fenômenos como sendo o efeito desta causa espiritual. E os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que já viveram na Terra e que continuam com sua vida, porém, no mundo espiritual. Sobre essa vida dos espíritos, Kardec ainda diz: sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às que regem ao princípio material. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como regem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resulta o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia à ordem das coisas. Para os que negam a existência dos espíritos ou do princípio espiritual, tudo que existe no universo se restringe à matéria. Assim, os fenômenos que tenham por base a ação dessa espiritualidade serão inevitavelmente classificados como sobrenaturais, em virtude de eles se caracterizarem por forças ainda desconhecidas da natureza e, por causa disso, não poderem ser comprovados através dos habituais métodos da ciência oficial, também poderão ser taxados de efeito à fantasia, imaginação, ilusão ou alucinação. Mas nós sabemos que milagre não existe, que há tudo uma explicação científica e de acordo com as leis de Deus. Mas quando se fala do milagre da vida, nós temos que nos lembrar que antes a palavra milagre, o significado dela era coisa de olhar, de admirar. No decorrer do tempo, que foi acrescentada outras conotações, que discorremos aqui. Então, nesse sentido de extraordinário, de admirar, a vida é um milagre. É só nós olharmos, em volta e percebermos, ao olhar um pássaro, as suas cores, a flor, o seu perfume, o verde, a sua beleza, o mar, a sua energia, e nos olhar no espelho e vermos este milagre que é o corpo humano, com a sua complexidade nos órgãos interiores, o pulsar do coração é um verdadeiro milagre nesse sentido de admirar. A vida é feita para ser admirada e vivida, porque Deus nos deu a vida, esse milagre, essa coisa extraordinária,
para termos a possibilidade de refazer as más escolhas feitas, porque Ele também nos deu o livre-arbítrio, né? O direito de escolha. E nós, na maioria das vezes, não sabemos escolher bem, né? E escolhemos errado, nos desviamos do bom caminho, porque Deus nos fez perfeitos e em nós colocou virtudes, que são a sua centelha divina, né? Então nós temos virtudes que precisam ser trabalhadas em nós. Mas por termos a livre escolha e escolhermos desviarmos do caminho bom, nós adquirimos as imperfeições, que vem a ser o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade, através da reencarnação e deste veículo que é o corpo, para podermos habitarmos aqui na Terra, nos dá a oportunidade de fazermos diferente, de consertar aquilo que está estragado, digamos assim, né? Aquilo que não fizemos corretamente. Vamos conseguir numa encarnação só? Não. Por isso, nos dá diversas encarnações para refazermos a caminhada. E percebemos o quão é milagroso viver. E quando dermos a verdadeira importância de estarmos aqui, neste planeta, ou após evoluirmos um pouco mais em outros planetas, porque sabemos que a Terra não é a única morada, que há várias moradas na casa de meu pai. Percebemos a beleza que é viver, ver o pulsar do coração, olhar para o céu e ver as estrelas, os planetas, onde há seres também como nós, mas diferentes, por estar em ambientes diferentes. Mas vida além dessa existência, seres superiores que estão, né, evoluindo cada vez mais e que nós podemos chegar, iremos chegar a essa patamar também, porque todos nós fomos feitos para evoluir. E a cada escolha feita e a cada ato, a cada missão cumprida, nós vamos evoluindo. Isto é o milagre da vida. O verdadeiro milagre da vida está na nossa reforma moral. Este é o milagre da vida. Nós irmos nos reformando através das nossas atitudes. Jesus, nosso irmão maior, esteve na Terra exatamente para ser o guia, o timoneiro do nosso barco vida, nos ensinando como fazer essa reforma moral. Cabe a nós começarmos o trabalho. E ele já nos mostrou, através dos seus ensinamentos, que o amor cobre uma multidão de pecados e que é através dele que faremos essa reforma, essa mudança. E aí sim, vivermos intensamente o milagre da vida. Que deixemos de reclamar tanto, revoltosos, muito ainda com as nossas dificuldades, ansiosos, insatisfeitos. E aí perdemos a oportunidade de vivenciar os nossos dias na vida, com amor, alegria, na certeza que cada um de nós tem uma missão a ser cumprida, seja ela grande ou pequena, mas com a mesma importância, porque todos nós na vida, nesse milagre da vida, somos engrenagens de uma grande máquina. E cada pecinha tem o seu propósito e a sua importância. Então, que a partir de agora possamos vivenciar este milagre.
mais fortalecidos, mais gratos, na certeza que Deus, Jesus e os bons espíritos estão conosco quando nos decidirmos fazer o trabalho que é nosso, de dar passos cada vez mais rápidos, maiores, rumo à evolução. Agradeço todos os dias o milagre de estar aqui. E peço que Jesus possa adentrar a cada lar que aqui hoje está me escutando. E que a sua luz ilumine a cada ser, para que juntos entendamos que o milagre é renovação. Muito obrigada por terem me escutado e que a paz de Jesus esteja com cada um de vós. Que assim seja.